novamente aqui no palco. Uma honra apresentar os colegas que estão lançando livros. Nós temos aqui uma série de autores, autoras, acadêmicas com uma vasta publicação e, o mais importante, com muita relevância, né? O Ministério Público do Trabalho já há muito tempo tem dentre os seus membros e membras pessoas com destacada produção de conhecimento científico. Então, para mim é uma honra de convidar aqui ao palco todos os nossos autores e autoras que lançaram livro no último ano. Alguns até voltando novamente, como a Ana Cláudia. Eu gostaria de convidar a Adriana Augusta, por gentileza. Adriane Reis. Nossa colega Andréa El, que não está presente, eu vou fazer a apresentação do livro dela. Então eu chamo em seguida o Patrick, que vai fazer a apresentação da obra coletiva. A Cida Gugel, que vai apresentar também uma obra coletiva. Fiquem à vontade. O Daniel Carvalho. Fique à vontade. Nosso colega Helder. Que já foi também vice-presidente da associação. Zé Cláudio Monteiro de Brito, nosso colega aposentado. Fátima, voltando ao palco e voltando ao lançamento de livro também. E nosso colega Paulo Douglas, lá da 24ª Região, por gentileza. Vou saudar os colegas que estão em casa também, assistindo pelo nosso link. Eu imagino que ainda tem gente, né, na nossa transmissão online. E vou sugerir, então, que a gente comece pela colega Adriana Augusta, que também integra uma obra coletiva. Alô. Boa tarde, boa noite, parece que já são. Obrigada, NPT, pela acolhida, para que eu pudesse aqui falar sobre o lançamento desse livro. Na verdade, eu sou uma das organizadoras desse livro coletivo, que se chama Produção Agrícola, Ecossistemas e Saúde do Trabalhador, uma abordagem multidisciplinar dos impactos dos agrotóxicos. Eu sou a coordenadora do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos e nós temos nesse fórum um coletivo bastante diversificado. Nós temos como integrantes membros de Ministério Público Federal, estadual, o do Trabalho. Nós temos órgãos, tanto federais, municipais, de alguns municípios do entorno da capital, Belo Horizonte, e estaduais, federais também. Então, nós temos IBAMA, nós temos vários outros que lidam com a temática do meio ambiente de uma forma mais generalizada e não propriamente só de agrotóxicos. Então, nós tivemos a criação do fórum em 2008 e, desde a criação desse fórum, vários seminários foram sendo realizados, várias reuniões temáticas foram sendo realizadas e percebemos que tínhamos ali possibilidade de fazermos uma obra coletiva que representasse, de fato, todas as discussões que o fórum levava para a comunidade, tanto científica quanto a comunidade mineira, de leigos no tema. Então, esse livro é fruto desse trabalho. É um trabalho feito a muitas mãos, é um trabalho que tem uma diversidade também de abordagem, ele é multifacetado. Nós vamos ter aqui na obra questões muito técnicas, mas também questões até holísticas em relação ao meio ambiente. Então, eu digo que é uma obra que tenta percorrer todos os aspectos ambientais, mas também com algumas questões muito próximas da nossa atividade, porque a gente lida também com a questão da segurança e da saúde do trabalhador, porque é ele que maneja o veneno, né,
É ele que está numa fábrica, por exemplo, em que os inseticidas, os herbicidas, os agrotóxicos são produzidos. Então, a gente tentou fazer aqui uma abordagem bem ampla e bem interessante de toda essa temática, para trazer ao público leigo. Então, a linguagem do livro ela é acessível, justamente para que o público leigo pudesse compreender muitas questões até complexas, porque a gente vai ter aqui biólogos falando sobre abelhas e a importância disso, e de sabermos isso para termos uma vida ecologicamente equilibrada. Então, eu agradeço à NPT essa oportunidade de trazer essa obra, que foi uma obra difícil, como toda obra, né, difícil de ser publicada, difícil de revisar. Eu acho que eu sei essa obra de cor, porque eu fiz 3 revisões, sabe, tirando vírgula, colocando acento. Então, assim, quem publica, e eu não publico tanto assim, mas quem publica sabe a dificuldade que é, então, e sabe da dificuldade da divulgação, né, de uma obra. Então, André, Zé Antônio, obrigada pela oportunidade. É importante esse espaço aqui, justamente para que a gente espraie conhecimento, né? Eu acho que a divulgação de uma obra é isso, é dar a oportunidade de várias pessoas terem acesso àquilo que muitas tiveram o prazer, inclusive, de fazer pesquisas e de escrever, né? Sentar ali e poder produzir belos textos. Então, é isso. Eu agradeço essa oportunidade. O livro é esse: Produção Agrícola, Ecossistemas e Saúde do Trabalhador. Obrigada. Você sabe, Adriana, que lá no nosso estado, né, em Mato Grosso, a gente tem o maior consumo de agrotóxicos do país. É uma coisa absurda, salvo engano, do mundo. O Leomar, que já fez alguns cursos para a gente, tem esses dados bem precisos. E lá no Mato Grosso do Sul, estava comentando com o Paulo Douglas, o Prêmio CNMP escolheu como vencedor nacional uma iniciativa do qual o MPT faz parte, na 24ª região, que é a implantação de um laboratório para monitoramento do veneno. Porque o Mato Grosso do Sul tem um consumo muito elevado, né, Paulo, por conta dos grãos e tudo mais. E os índices são não apenas alarmantes, mas os resultados são muito danosos também. Tem muita pesquisa já de saúde ocupacional, de exposição dos trabalhadores e toda a comunidade, né, afetada. Lá a gente tem uma série de casos de escolas que foram bombardeadas, embora não seja a palavra mais adequada, com a chuva de veneno, por conta da aplicação indevida, né? Então, parabéns. Passar agora a palavra a Adriane Reis. Vou só anunciar o título que eu esqueci antes da Adriana, desculpa, que é um enfrentamento à violência e ao assédio no mundo do trabalho. Uma análise multidisciplinar da Convenção 190 e recomendação 206 da OIT, também pela editora RTM. Eu aproveito para divulgar que a RTM também é uma editora conveniada. Temos um convênio, é parceira da associação, os colegas e as colegas que queiram publicar com a RTM, o Mário, editor, oferece condições especiais e tenta ajudar ao máximo para viabilizar a divulgação e a publicação. Por favor, Adriana. Obrigada. Boa noite, colegas. É uma grande alegria estar aqui conversando com vocês a respeito dessa obra. Como vocês sabem, a gente teve a aprovação da Convenção 190 da OIT em 2019. Desde então, alguns países já ratificaram e o Brasil ainda não ratificou essa convenção. Recentemente foi encaminhado esse processo, foi iniciado o processo de ratificação e anunciado pelo presidente Lula. Mas nós encampamos a ideia de insistir nessa ratificação já há 2 anos. Então, na Cor de Igualdade, enquanto eu estive à frente da coordenação nacional, nós fizemos diversas campanhas pela ratificação da Convenção 190, com o propósito, naquele momento, de fomentar o debate a respeito do texto, para que nós conhecêssemos o texto, porque essa convenção traz inúmeras novidades, e uma das novidades básicas é que o assédio moral não precisa de repetição, não precisa de sistematização. Então, é importante conhecer essas modificações, saber que essa convenção ela é uma convenção extremamente interessante e atual, na medida em que ela não se restringe à relação de trabalho,
ela fala em mundo do trabalho, então ela abrange desde servidores públicos, pessoas contratadas, pessoas terceirizadas, estagiários e etc. Então, são inúmeras as novidades. Na recomendação, a gente tem praticamente um manual de boas práticas, que é voltado para as empresas, que é voltado para os sindicatos e também para os órgãos públicos. Então, como é uma convenção bastante complexa e que, pelo fato de ser uma norma internacional, ela já pode ser aplicada aqui no Brasil, com base no artigo 8º, tem gente que traz a aplicação dessa norma pelo fato dela dizer respeito ao meio ambiente do trabalho, então é importante que a gente conheça. A organização dessa coletânea, ela teve por objetivo trazer diversos olhares sobre o mesmo texto. Então, aqui nós temos relatos de procuradores e procuradoras do trabalho, cada um dentro da sua área, né, seu enfoque. Então, tem o Renan Calil, que participou, falando sobre a norma e seu status, né, constitucional, como que é esse processo de elaboração dessa norma. Eu estou falando sobre os conceitos básicos, a gente tem a Ana Lúcia Stumpf falando sobre a atuação do MPT, a Cristiane Lopes falando sobre violência doméstica, que também traz dentro dessa convenção, mas a gente tem várias pessoas de outros ramos. Então, nós temos inúmeros juízes, magistrados falando, também temos auditores fiscais, também o pessoal da saúde também fez essa abordagem, e temos análise de algumas questões específicas, como, por exemplo, a violência praticada contra a população LGBTQIA+, também está aqui dentro dessa obra. O objetivo é estimular o debate da Convenção 190 e fazer, né, chamar a curiosidade para conhecer um pouco mais esse texto que é tão importante. Eu espero que vocês gostem. O livro está aí, né? Ele começa com um texto da professora Margarida Barreto. A professora Margarida Barreto foi a pioneira no estudo do assunto, faleceu no ano passado, e aqui vocês têm um dos últimos artigos que ela elaborou, refletindo sobre essa temática da violência e o assédio no trabalho. É isso. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, viu, Antônio? Obrigado, Adriane. Colegas, deixa eu pedir uma desculpa aqui, porque eu tive a impressão de que, quando eu mencionei a Ana Cláudia, eu a tinha convidado. Então, vou pedir desculpas públicas. Ana Cláudia, você poderia vir aqui? Eu imaginei que você tivesse vindo ao palco, porque eu até mencionei que você, como voltando ao palco nesse ano... Sabe o que é? Quando eu mencionei que você estava voltando nesse ano... É que eu mencionei que você estava voltando nesse ano, os colegas que não estavam, ela lançou um livro em homenagem ao Canutilho, não é isso? E aí eu mencionei para você que você tivesse vindo, me perdoe. Que é isso, imagina. Eu vou pular a da colega Andrea Elck, e em seguida eu vou fazer a apresentação, e passar agora ao Patrick, aproveitando a sequência aqui do material. Boa tarde, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês, aqui no Congresso. Eu não costumo muito estar em congresso da NPT, poucos que eu já estive mesmo, né? E, assim, o que eu queria falar mais do livro é da experiência da escola da NPT, que é uma conquista muito grande que nós temos, né? Então, o livro foi um livro suado, foi uma dificuldade muito grande. Construir a escola da NPT, que começa... Estamos até aqui um autor que foi muito importante, né, nessa construção, que está com um livro maravilhoso aqui, o Helder. Mas, assim, logo que entrou o Zé Antônio na gestão dele, a gente embarcou nessa grande aventura, né, que foi a aventura da pandemia, né? E vejam, o livro foi tão abençoado que, quando ele conseguiu sair, aí a pandemia, né? O que acontece? Os números diminuem, todo mundo vai tirar máscara e sei lá mais o quê. Mas, assim, foi uma aventura fantástica. É um livro, assim, que conta com autores dos mais diferentes ramos e aberto para a sociedade, que nem sempre é uma visão do MPT, nós temos uma visão mais assim, que a gente fica escolhendo, às vezes, autores que podem participar dos nossos livros.
somos bem seletivos e, às vezes, temos que ser mesmo, mas nisso a gente foi com a coragem. Então, tem advogados, economistas, advogadas com artigos ótimos, né? Porque o livro Pandemia não é só álcool, gel e máscara. Pandemia nós vivemos até hoje, né? Porque são os reflexos nas desigualdades, no racismo, na questão da mulher, que choveram artigos sobre a questão como que a doença atingiu mais a mulher, e nos mais diferentes aspectos. Não vou imitar aqui o Zé Antônio, que fica agradecendo a muitas pessoas. Veja aqui a colega Lorena Porto, que ajudou muito na organização do livro, né, e é campeã, porque tem muitos livros. A diretoria da NPT participou muito do livro. Eu não vejo aqui a colega Cláudia Soares, mas ajudou demais. No próprio desenho do livro, foi tudo um processo, gente. Foi um trabalho associativo, né? Eu, pessoalmente, me encontrei muito na escola da NPT, porque eu acho que era uma coisa que tinha que ter sido feita antes, né? Muitos associados se encontraram. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu não tinha tido oportunidade de trabalhar, como o colega aqui, José Cláudio, né, que é um cara que eu tenho a maior admiração, devo questões de concurso ao José Cláudio, né, de estudo, de tudo, e a escola muito plural. Então, assim, pessoas participando de todas as regionais do país, né, apoio à causa da diversidade, o Zé aqui já citou, do Tecendo Diversidade. Então, muita participação de toda a associação. Foi um passo a passo, durou, no final, quase 2 partos e meio do livro até sair. Muita participação aqui da Denise, que está aqui entre nós. Eu espero, quando eu me aposentar, que a NPT tenha uma diretora como a Denise, porque ela é espetacular, né? Assim, a participação da Denise é uma coisa assim maravilhosa mesmo, né? E a escola da NPT, inclusive, trouxe isso, né? A integração com aposentados e aposentados, que foi uma gestão do Zé. Porque muitos colegas se sentem representados, né? Nós temos aqui, eu vi hoje, 2 colegas que participaram já de curso da escola da NPT e hoje são procuradoras, né? Vi a Claís, vi a Luísa, posso não ter visto algumas pessoas. Então, nós estamos formando pensamento, mentalidade, tendo uma participação social com a sociedade, que é o que nós queremos. E, para mim, o que me agradou é a participação associativa, que eu, pessoalmente, sempre tinha esse amor, essa vontade de participar, e, por inúmeros motivos, talvez até por timidez minha, acabava não participando. Mas, na escola da NPT, eu encontrei esse espaço, e o Zé é uma pessoa muito legal nessa questão, porque ele não tem discriminação, né? O tema que ele escolheu da diversidade é exatamente isso que ele é. Não interessa, né? Um dos momentos legais da escola da NPT que eu me lembro foi de um colega que foi muito injustiçado num caso de trabalho infantil, que foi perseguido pela mídia, e a gente estava fazendo várias coisas e falou, temos que parar tudo para ajudar e resolver a situação desse colega, que é um colega muito atuante nas mais diferentes áreas, ambiental, etc. e tal. E toda a atuação da NPT. Então, para mim, foi um orgulho estar contigo mais uma vez, José, porque é sempre uma parceria, para mim, muito legal e muito engrandecedora. Você é um cara que sabe motivar e tirar o melhor das pessoas. Então, para mim, foi muito legal essa participação. Agradeço também, não posso esquecer do colega Augusto, que também ajudou na coordenação, já citei a Lorena Porto. O Augusto, em determinado momento, ele se dispôs até a fazer a revisão do livro, né? Mas esse papel ninguém podia tirar do Zé Antônio, né? Enfim, então, temos toda essa participação, a colega Valdirene, né? Que talvez em breve esteja talvez aí no TRT2, uma pessoa espetacular também na questão do combate da discriminação racial. Então, é um livro que teve o coração mesmo, gente, da ANPT. Foi uma participação intensa, né? Quando o livro chegou e estava lá na procuradoria, nossa, eu até chorei ao ver o livro, porque realmente a capa ficou bonita, tudo foi um processo democrático de construção desse livro. E eu aproveito e faço esse desafio para todos. Participem da escola. Eu agora não estou mais na direção, estou roubando um pouco o papel do Alberto, mas ele vai me desculpar. Participem mesmo da escola, porque é uma chance que a gente tem de trazer a nossa mensagem para a sociedade através da NPT.
A NPT é muito bem vista nos mais diferentes órgãos. Então, a escola é um campo muito legal para a gente divulgar mais a questão social, né? Então, assim, que bom que a gente, de certa forma, superou a questão sanitária da pandemia, né? Mas todos os outros problemas ainda estão aí. A desigualdade social, racial, econômica, as violências contra a democracia, está tudo lá no livro. E essa pandemia não passou, né? Essa pandemia está aí até hoje com todos nós. Então, obrigado demais à NPT por ter acreditado nesse projeto, né? Foi realmente uma paixão construir esse livro, como diz o filósofo Spinoza, né? Que o que faz o homem se mover é o afeto. Então, o livro foi construído com muito afeto, né? Não houve um segundo que ele parou de palpitar no coração. Então, muito obrigado aí, agradeço a você, André, por essa oportunidade de estar aqui. Vou passar a palavra agora à Cida, para apresentar a obra A Consensualidade Aplicada às Relações Laborais, que foi organizada por Celeida Celentano Laporta e Renata Porto Adri, e editada pela Lumen Iuris. Ok, eu agradeço, mas eu vou fazer aqui uma coisinha importante que já deveríamos ter feito desde o início, que é a autoaudiodescrição. Vamos no processo de aprendizado, né? Então, eu sou a Maria Aparecida Gugel, a atual vice-procuradora-geral do Trabalho. Estou aqui amadrinhando, né, com muito carinho, porque fiz o pós-fácil desse livro, A Consensualidade Aplicada às Relações Laborais. Sou uma mulher branca, de cabelos brancos, curtos, muito brancos e muito curtos, uso óculos de grau. Estou usando uma blusa bordô com um colar em volta do pescoço, uso uma saia preta com algumas listas brancas, estou sentada à frente de um auditório com várias pessoas, ao meu lado 2 colegas, ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, outros tantos colegas que aqui no decorrer da mesa vão se descrever. Não adianta, gente, o hábito faz o monge, e a gente precisa fazer isso se nós quisermos efetivamente empreender, né, e compreender que o mundo das pessoas cegas exige de nós a autoaudiodescrição, até que um dia tenhamos o serviço, né, de audiodescrição implementado com todos os recursos nas transmissões, né? Isso é importante, porque isso é inclusão na comunicação, né? Se você tem uma boa informação, você terá, obviamente, melhoria na comunicação. Bom, mas o assunto não é esse. O assunto aqui deste livro é organizado pela Celeide, e eu vou tirar o doutora da frente, porque Celeide, Adriana Porto são doutoras no assunto, né, quando se fala em mediação, e vou tirar o doutora, inclusive da Tatiana, que é nossa amiga, e por tabela já uma amiga interinstitucional, porque ela é namorada do Everton. Então, tudo conflui aqui para a nossa amizade, para a nossa afetividade, né? E Celeide e a Adriana Porto, elas elaboraram este livro, escreveram, são articulistas também, e coordenaram um livro composto aqui por vários articulistas, mas, em especial, nossos colegas e nossas colegas. O seu Augusto é o Grieco, que está aqui, né? A Lorena Porto, a Lorena Porto, a Gisele Oliveira, que eu não sei se está aqui, deixa eu ver quem mais, espera aí que eu não posso esquecer, e a Renata Coelho. Então, são nossos colegas que estão aqui nesse livro coordenado.
este livro traz para nós, especialmente no MPT, uma grande oportunidade de conhecer este novo mundo que se descortina por meio da autocomposição, né? Vocês sabem que a autocomposição, no mundo das relações de trabalho, hoje é, digamos assim, um método que a gente quer que seja implementado, seja realizado, para que nós consigamos resolver conflitos de forma acordada. Para que isso seja possível, nós precisamos nos preparar, né? Então, nós, no MPT, temos uma política voltada para a autocomposição. Temos colegas em todas as regionais e na PGT com os nossos NUPIAs. Então, falei para a Renata, eu disse, Renata, posso roubar a celebridade deste livro que vem inaugurar este novo método em autocomposição, dando uma desviada e dizendo que aqui internamente, por meio da nossa política, temos que nos esmerar para fazer com qualidade a autocomposição. Ela disse, tudo bem, né? E para vocês saberem, a mediação, dentro dos padrões, né, de autocomposição, exige de nós uma preparação, uma capacitação, uma certificação. E é isso que nós estamos buscando internamente para o Ministério Público. E é disso que trata este livro sobre eu vou falar genericamente, né, sobre a autocomposição, que envolve a mediação de raiz, como nós chamamos, naquela que somos apoiadores, pontes para que as partes resolvam seus conflitos, tomem suas decisões somente com o nosso apoio, assim como a conciliação e a negociação, que são outros dois métodos, os quais nós já temos um pouco mais de afinidade, porque justamente praticamos o termo de ajustamento de conduta, né, aqui na nossa atribuição, que advém ali da Lei da Ação Civil Pública, e na qual já temos algum esmero, não é, Celeide e Tatiane? Já temos algum esmero ali, uma prática em fazer. Então, aqui dentro do livro tem todas essas indicações. Então, são variadas articulistas, e que nos trazem essa nova visão. E aqui, puxando a sardinha para essa nossa nova atribuição, a gente costuma dizer que é uma das fórmulas, um dos métodos do futuro em autocomposição, né? Mesmo porque nós já temos leis, o próprio Código de Processo Civil, nos indicando a necessidade, juízas, juízes, procuradoras, procuradores, advogadas, estou olhando aqui para o Ronaldo, né, que agora ele é nosso aposentado advogado, né, mas também a advocacia com este papel fundamental, porque a primeira pessoa, né, o primeiro profissional que aí no mundo de todas as relações, né, do trabalho, nas relações de família, nas relações civis, de comércio, o advogado, a advogada, são os primeiros que tomam ciência da questão e são os primeiros a impulsionar a autocomposição ou ao inibir a autocomposição, né? Então, a autocomposição vem nesse crescendo mundial, e aqui no Brasil também, como forma de satisfazer estes conflitos, retirando o assoberbamento do judiciário. Então, colegas, é disso eu tenho muito prazer, né, Renata? Principalmente Renata. E eu não disse, mas Renata é nossa assessora, é nossa analista, né, aqui na PRT2, e é nossa assessora
justamente no Nupia, né? Por isso da grande satisfação e da extrema tranquilidade de estar em mãos de uma pessoa tão abalizada quanto é a Renata, para nos auxiliar na implementação do nosso núcleo de incentivo à autocomposição. Obrigada, Celeide, pelo carinho. Obrigada, Tatiane, também, pelo carinho, e principalmente Renata. E você, querido Zé Antônio, todo o meu amor, toda a minha afetividade, publicamente eu digo isto, e agradeço imensamente, em nome de Renata, em nome de Celeide, você abrir este espaço, né, para que colegas extra-associativos, né, e associativas possam participar desse momento tão importante para nós, né? Porque conhecimento é verdade, né, gente? A gente melhora a nossa capacidade de interagir nesse mundo com conhecimento. Então, convido a vocês a verem e lerem este bom e objetivo livro. Ah, sim, e um outro detalhe: linguagem simples é outra forma de acessibilidade. Aqui dentro, você pode abrir qualquer um dos artigos, a linguagem é simples. Por quê? Porque é para todos. Não é juridiquês, não é para juiz, não é só para, ou melhor, não é só para juiz, juíza, não é só para procurador, procuradora, nem advogado, nem advogada. É para todas as pessoas que se interessam por esta forma de conciliar, de solucionar conflitos, ok? Renata, espero ter dado o recado. É na Lumen Iuris, a editora, à disposição de todas, todos e todes. Obrigada. Falei demais. Obrigado, Cida. Até aproveitar para comentar que todas as obras estão disponíveis lá fora, né, colegas? Quem quiser adquirir, folhear, conhecer melhor, está à disposição lá com o Lacier. Vou aproveitar, ainda que com algum atraso, né, Cida, fazer minha autodescrição. Meu nome é André, eu sou um homem branco, tem mais microfone ali, de paletó cinza, sapato preto, uso óculos, tenho cabelos curtos, sem barba, e está sendo gravado, acho que é importante os colegas doravante possam fazer a autodescrição também, porque certamente será útil. Neste momento, vou passar a palavra ao colega Daniel Carvalho, seguindo aqui nossa ordem no folder, que lançou o livro MPT em Ação, Aspectos Procedimentais e Processuais da Atuação do Ministério Público do Trabalho, pela editora Mizuno. Por favor, Daniel. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, sou Daniel Carvalho, procurador em Pato Branco, passei no último concurso do MPT. Eu sou um homem branco, cabelos pretos, estou com terno azul, com gravata azul e sapato preto. O meu livro, MPT em Ação, trata de aspectos processuais e procedimentais da atuação do MPT. E foi feito com o objetivo de trazer uma linguagem simples e objetiva e dar uma acessibilidade do conteúdo para aqueles que almejam a carreira do MPT. Então, eu trouxe 35 temas principais e trouxe eles de forma esquematizada, trazendo junto a jurisprudência, a doutrina, e eu trouxe eu fiz esse livro porque eu sentia uma necessidade de ter um livro desse que abarcasse todos esses temas em um exemplar único, para que o estudante consiga passar no concurso, em um concurso tão importante como esse. E, realmente, o que eu vejo é que as pessoas têm muita dificuldade dos assuntos relacionados ao livro. Então, eu tentei trazer da melhor forma possível esse conteúdo. Então, trouxe questões envolvendo princípios do promotor natural, controle de convencionalidade, ação coletiva passiva, processos estruturais, e espero que os colegas leiam e passem pelo crivo de vocês, porque eu acredito que até para a atuação o livro vai ter alguma relevância, justamente por esse aspecto prático e didático. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, sendo do último concurso, é uma
sensação diferente de estar nesse momento. Eu passei em 2020, eu não tinha essa sensação de como seria participar de um congresso, de estar apresentando um livro. Eu nem imaginava que ia conseguir fazer um livro, né? Então, estou bem feliz e agradeço demais. Daniel passou lá pelo Mato Grosso também, conheceu Alta Floresta, 3 TTM meses glorioso. Foi rapidinho, né? Vou passar a palavra agora ao Helder, nosso colega lá da 23ª região, com a apresentação do seu livro Tese de Doutorado, não é, Helder? Terceirização Externa, a responsabilidade da cadeia produtiva pelo direito fundamental ao trabalho digno, pela editora LTR. Obrigado, André. Então, boa noite, amigas e amigos. Eu me descrevo como um homem branco de estatura mediana. Estou vestindo uma calça azul marinho, camisa azul clara, sem gravata, cabelos curtos, grisalhos, cada vez menos grisalhos, por força da ação de um shampoo que eu inventei usar. Sônia Toledo adora. Fico muito feliz, eu fico muito agradecido à NPT por essa oportunidade singular, né, de apresentar os nossos trabalhos. Eu estou muito feliz em retornar ao congresso da NPT, depois do período de pandemia, depois desse período de afastamento. E muito feliz, Zé Antônio, por ser um congresso tão acolhedor, no momento em que nós estamos retornando a nos aglomerar, graças a Deus, depois da pandemia, tão acolhedor, com um tema tão sensível e que toca profundamente não só o nosso desejo de conhecimento, mas a nossa sensibilidade. Parabéns a toda a direção da NPT por esse lindo evento. O livro que eu apresento, Terceirização Externa, a responsabilidade da cadeia produtiva pelo direito fundamental ao trabalho digno, acaba de ser impresso, acaba de ser publicado nesta semana, é fruto da tese de doutoramento na UNB, sob a orientação da querida professora Gabriela Neves Delgado. Foi um trabalho longo, ele é um trabalho grande, um trabalho longo, porque o objetivo desse trabalho é trazer à tona os grandes processos produtivos na economia globalizada e por meio das cadeias produtivas transnacionais e, de certa forma, com um olhar muito particular sobre os processos produtivos nas cadeias produtivas brasileiras. O objetivo desse trabalho ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, com estudos sociológicos e de história e economia, é buscar entender como a doutrina, e é um trabalho bibliográfico, como a doutrina hoje descreve e compreende os grandes processos produtivos, a dinâmica e as relações de poder interempresarial nesses processos. E, na parte 2, o objetivo é oferecer uma contribuição interpretativa dos direitos humanos, uma leitura das normas internacionais, mas com acento nos direitos fundamentais dos trabalhadores, no paradigma da Constituição de 1988, com o objetivo de identificar a responsabilidade das cadeias produtivas e, particularmente, das grandes corporações que controlam as cadeias produtivas. Se há um elemento que eu considero fundamental nesse trabalho, é a identificação do conceito de hierarquia produtiva, de controle produtivo estratégico. É uma proposta teórica, é um olhar teórico sobre uma forma de ser, né, das cadeias produtivas, em que grandes corporações controlam estrategicamente, sem exercer o domínio e a propriedade, por meio dos contratos de terceirização, controlam as formas de ser e de se organizar desses processos produtivos, induzindo o trabalho precário, principalmente nos elos terceirizados mais frágeis das cadeias produtivas. É um tema que sempre atravessou a nossa atuação, mas o nosso olhar, nós do direito do trabalho, ficou durante muitos anos condicionado
a ler a terceirização pela lente da jurisprudência do TST como uma terceirização de serviços, né, que é a intermediação de mão de obra, que é a venda de mão de obra. Existe um fenômeno de terceirização muito mais amplo, que é esse proposto nessa obra, que é o da análise dos contratos de fornecimento interempresariais, como contratos de terceirização. É uma leitura que, inclusive, já encontra suporte na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque, ao tratar do tema da terceirização interna da forma mais liberal possível, o tribunal acabou acolhendo uma noção muito ampla de terceirização. Isso nos autoriza, inclusive, e esse é o ponto de partida, a propor uma leitura mais ampla, mas também propor uma linhagem de responsabilidade muito mais ampla para esse fenômeno. É um trabalho que me deu uma satisfação pessoal muito grande, eu estou muito feliz em lançá-lo, porque, com 54 anos, de certa forma, esse fator etário tem importância, sabe por quê? Porque chega um momento em que a gente consegue, com maturidade, fazer leituras das realidades que nos circundam com mais, eu diria, com mais prudência, com mais maturidade. E eu acho que o momento do doutorado foi o momento correto para me propor um trabalho desse tamanho, um trabalho que não é pretensioso, mas é grande e é ousado. Eu tenho muita felicidade em compartilhar essas reflexões com o MPT, porque eu faço para o MPT. Eu tinha muito desejo de publicar esse trabalho através da escola, para que fosse um trabalho gratuito e eu pudesse distribuir a todos os colegas. Por outro lado, um trabalho publicado internamente não tem, eu diria, ele não tem facilidade de conquistar outros espaços além dos muros do MPT. E nós precisamos levar nossa doutrina e jurisprudência para além dos muros. Por isso, contei com a editora ALTR, que é uma editora parceira de muitos anos. A obra está disponível nos sites em formato de e-book também, e é o formato até que eu prefiro hoje, além do exemplar impresso. Enfim, está uma obra muito bonita, e eu fico muito feliz em compartilhar esse momento com os colegas, finalizando essa etapa que, para mim, foi tão valiosa. E foi uma etapa que eu comecei, inclusive, exercendo a vice-presidência da NPT, quando eu pude iniciar as aulas da UNB, né, e frequentar aqui parte da grade da NPT, da UNB, do doutorado. Então, muito obrigado à NPT também por isso. Obrigado a todas e todos. Boa noite. Passando à próxima obra, nosso colega José Cláudio Monteiro de Brito Filho, lançando a 6ª edição pela LTR também, seu trabalho provavelmente conhecido por todos, Trabalho Decente, Análise Jurídica da Exploração do Trabalho, Trabalho Escravo e Outras Formas de Trabalho Indigno. Certamente é uma obra paradigma para nós, né, que estudaram para entrar no MPT, José Cláudio. Bem, obrigado, boa noite. Eu sou José Cláudio Brito, né, procurador regional já aposentado, sou um homem pardo, né, de cabelos grisalhos, já de meia idade. Quando eu me aposentei, eu não era, eu me achava jovem, mas agora eu já sou um homem de meia idade. E uso blazer escuro. Bem, eu quero começar agradecendo ao NPT, a iniciativa, né, há tempos que a gente não tinha um lançamento mais ou menos nesse molde, organizado dessa forma, jamais vi. Né, vou fazer na pessoa do Zé, né, que eu atormento de vez em quando, da Denise, né, em nome dele e dela eu saúdo, né, toda a diretoria. Quero agradecer ao André aí a apresentação. E trabalho decente é uma ideia, a ideia de que todo aquele que utiliza o trabalho humano deve ter uma proteção mínima que preserve a sua dignidade. E foi a partir dessa ideia que esse livro começou a ser gestado. Ele é fruto de uma pesquisa realizada em 2003, no Centro Universitário do Estado do Pará, onde eu ainda fiquei até 2005, deixei porque o Ministério Público me cobrava bastante, e porque eu queria fazer o Ironman também, e aí foi o ano que eu fiz, 2005, 2006, depois fiz de novo, e o centro universitário eu voltei em 2015, né, estou lá até hoje. Quando eu pensei em pesquisar a respeito do trabalho decente, que era uma temática
ainda pouco discutida com essa denominação no Brasil, eu fiz isso muito motivado por uma noção que todo o Ministério Público vinha ganhando, de que trabalhar os direitos fundamentais da pessoa humana era o principal papel do Ministério Público. Isso nós discutimos no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, né, uma iniciativa do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e de diversos Ministérios Públicos estaduais. Me lembro lá da Sandra, me lembro lá da Ela Vieco de Castilho, subprocuradora-geral da República, já foi muito conhecida, e a minha ideia era contribuir pesquisando na temática do trabalho. Eu achei que era um livro monográfico que ia se esgotar na primeira edição, né, uma edição cheia de dados, de estatísticas, o que desapareceu do livro, né, mas isso foi ganhando corpo. O Trabalho Decente acabou me levando para 4 países para falar, né. O Trabalho Decente me fez lecionar na escola, a convite do Helder. Não sei se ele se lembra, gravamos num dia inteiro, um curso inteiro, foi um caos para um cardiopata, né, que saiu de lá absolutamente esgotado. Trabalho Decente é, hoje em dia, o nome de um dos grupos de pesquisa que eu tenho no CESUPA, tá, que eu lidero junto com a Vanessa Rocha, que não sei se é conhecido de todo, mas da Lorena a Lorena esteve lá falando no grupo de pesquisa do Trabalho Decente algumas semanas atrás, brilhantemente, como sempre, tá, e acabou que ele foi ganhando edições, né, já está agora na 6ª edição, era para ter saído no ano passado, mas a OIT, com a introdução do meio ambiente de trabalho dentro dos temas prioritários do Trabalho Decente, me fez reter o livro, reescrevi, né, e hoje em dia ele já contempla o que foi decidido na Conferência Internacional do Trabalho do ano passado. Ele começou com um livro que tratava do trabalho subordinado, mas hoje em dia ele trata do trabalho decente para toda e qualquer forma de trabalho humano. Aliás, na conclusão muito feliz da Adriane, tá, que ela falou do assédio, essa é a ideia de que o trabalho decente é um direito de todos aqueles que usam a sua força de trabalho, em qualquer circunstância. Tanto que, ano passado, e com a conclusão desse ano, eu orientei uma dissertação que discute o trabalho decente para os apenados sujeitos à medida restritiva de liberdade, a pena restritiva de liberdade. A ideia de que todos aqueles que usam o trabalho humano devem ter o mínimo de direitos. Tá? Então, está na 6ª edição, espero que ele prossiga. Tá? E, encerrando, eu queria fazer um agradecimento, ou um duplo agradecimento. Primeiro, ao Lacier, um amigo de muitos anos, que está aí fazendo a comercialização do livro, e um agradecimento especial à LTR. Eu convivi com todas as gerações da família Costa, doutor Armandinho, agora com a Beatriz. A LTR me prestigia há 25 anos. Pela LTR eu lancei 7 livros, 26 edições, 27 tiragens, porque, inacreditavelmente, um dos meus livros de sindical vendeu 2 edições no mesmo ano, o que é surpreendente, pelo menos para mim, como autor, e agradecer a LTR, essa parceria que o Helder também já agradeceu, porque são 20 anos em que a gente tem produzido resultados em conjunto. É isso, pessoal, espero que vocês gostem, né, e mesmo não gostando das conclusões que eu apresento, que sirva para que vocês possam fazer reflexões. Trabalho decente é um tema do Ministério Público do Trabalho. Me parece que nada mais apropriado do que lançar o livro aqui no Congresso da NPT. Muito obrigado. Vou passar agora a palavra à nossa colega Fatinha, ou Maria de Fátima Rosa. Está lançando pelo 2º ano seguido um livro aqui no nosso congresso. Esse se chama Contos de Amor e Morte, pela editora Venas Abertas. Obrigada, André, pelo acolhimento. Cumprindo o protocolo, eu passo a autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, de baixa estatura,
Estou sentada, estou usando uma calça bege, uma blusa quadriculada, espero não errar, em preto, bege e branco, e usando sobre os ombros um casaco de couro preto para me proteger do frio terrível que faz nesse auditório sempre. Eu sou aqui um peixe fora d'água, pela segunda vez. Os meus colegas, os integrantes desse palco, todos publicam trabalhos jurídicos de grande relevância, muito importantes, eu sei, para o desempenho da nossa carreira do Ministério Público, mas eu já disse no começo, eu estou aposentada, e eu não abandonei o direito, eu amo o direito, mas a minha escrita era totalmente ficcional, a parte da minha escrita ela voltada para os sentimentos. O meu livro ele fala de afetos, de emoções, de medos. Ele não fala de direito. Pode ser que tenha alguma pincelada ou outra, porque o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. E às vezes escapa alguma coisa que a gente não percebe e fala: o que é isso que eu estou fazendo aqui? Mas acredito que nesse livro não. É um formato pocketbook, porque é uma escolha para baratear custos. Ele é publicado por um coletivo, o Coletivo Mulherio das Letras, um coletivo que busca agregar autoras que não têm grande visibilidade no mercado editorial e que, portanto, ele facilita barateando e mudando os formatos e agregando, colocando várias autoras numa coletânea. Às vezes, a gente só publica num mesmo livro várias autoras com algum espaço e, eventualmente, várias autoras, cada uma com o seu livro, mas num pacote conjunto e buscando formatos mais dinâmicos. Bom, quando alguém tiver tempo ou puder se distrair dessas altas indagações jurídicas, o livro está aí e eu gostaria muito de ser lida como todo autor. Muito obrigada. Obrigada, Zé. Eu disse que eu sou um peixe fora d'água, mas eu acho que esqueci de pontuar que o espaço ele é para a produção cultural dos associados, portanto, eu entendo que qualquer forma de produção cultural, no caso aqui, a produção literária. E este congresso, especificamente, ele trata de igualdade e diversidade. Então, com muito mais razão, eu acho que aqui cabe falar de um lançamento que não seja necessariamente do âmbito das nossas carreiras jurídicas. Obrigada. Com certeza, Fátima. E você é sempre muito bem-vinda, assim como todos os colegas e colegas. Eu acho que tem mais produção literária fora da área jurídica sendo lançada. Talvez os colegas nem saibam, né, Zé, que tem essa oportunidade aqui de vir. De repente, no ano que vem, a gente consegue mais apresentações. Agora eu passo a palavra Ou talvez eles fiquem um pouco mais constrangidos e eu perdi a vergonha. Pode ser. Passar a palavra ao Paulo Douglas, que está lançando a obra O Capitalismo de Multidão e a Ressignificação do Trabalho. Desafios e soluções no contexto da neocolonização tecnológica imposta pela indústria 4.0. É pela editora Venturoli. Por favor, Paulo. Obrigado, André. Bom, a autodescrição é a primeira vez que eu faço, viu, Cida? Se eu não fizer bem feito, você pode me corrigir. Vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou uma pessoa parda, cabelos pretos, mas já caminhando para grisalho, né? Baixo, uso uma camisa branca, gravata vermelha, e um terno que eu não sei definir muito a cor, cinza, né? O André me ajudou aqui, cinza. Quanto à cor da pele, eu até conversando com o Edinaldo, na academia hoje pela manhã, eu fiquei um pouco em dúvida. Ele me colocou essa dúvida, se eu seria pardo ou branco, pelo que ele... Mas eu falei: Edinaldo, eu continuo achando que eu sou pardo mesmo, sabe? O espelho me diz isso, e nós estamos aqui fazendo uma autodeclaração para quem não enxerga. E a cor talvez você diga mais do que a impressão que eu tenho a respeito da minha própria cor. Bom, gente, eu queria iniciar agradecendo para o Zé Antônio, André, a oportunidade que a NPT está abrindo aqui para a gente poder conversar um pouco sobre algo que eu também devo agradecer à Escola Superior aqui do MPU, a própria PGT, que é resultado da nossa dissertação de mestrado, e fiz o mestrado pelo convênio, né, da Escola Superior com a Universidade Católica aqui de Brasília. Então, agradeço a todas essas instituições nesse primeiro momento. E me lancei ao mestrado não pelo desejo de ser mestre ou mesmo de produzir uma obra.
mas sim sobre a intenção de debater um tema que, para a minha forma de ver, eu acho que isso fica cada dia mais claro, vai ocupar as atenções do Ministério Público com cada vez mais intensidade de agora para frente, que diz respeito à nossa era digital e seus impactos no mundo do trabalho. Essa semana, inclusive, tivemos, acho que anteontem, salvo engano, o anúncio e um pedido de personalidades como Elon Musk para suspender o andamento do desenvolvimento relativo à inteligência artificial e, com todas as letras, esse documento menciona, dentre as razões do pedido, que as pessoas estariam dispostas a suportar ou aceitar a automatização de todas as atividades, inclusive aqueles trabalhos mais agradáveis. Foi esse o aspecto e, dentre outros fundamentos, as ameaças à democracia. Então, percebam que nós estamos entrando no alvorecer de uma nova revolução industrial. Fala-se em quarta, outros autores falam em terceira revolução industrial, e outros também dão o nome de indústria 4.0. Eu preferi o nome capitalismo de multidão, até para buscar uma definição que foge do eurocentrismo, né, buscando, inclusive, contribuições orientais para esse conhecimento, etc. E me pareceu que define melhor o fenômeno. Um fenômeno que é pouquíssimo conhecido. Me parece que trabalhado muito a partir das suas externalidades, muito focado em aspectos das tecnologias que envolvem a revolução ou a indústria 4.0, mas pouco, digamos assim, pouco cuidado ou pouco aprofundamento eu percebo com relação às características intrínsecas do fenômeno, e por isso, no início da obra, nós fazemos uma análise pentadimensional desse fenômeno, e fazendo um paralelo, inclusive histórico, com as nossas revoluções industriais precedentes, e fechando essa análise pentadimensional com uma análise geopolítica, para demonstrar que, na verdade, nós temos, ao longo desse processo de múltiplas revoluções, também um processo de múltiplas formas de neocolonização. E nós estamos ingressando num momento de ruptura, digamos assim, com relação aos paradigmas, dentre eles o paradigma do trabalho. Então, percebam, nós temos, então, eu vislumbro ali um novo modelo de colonização. E a tecnologia, é importante dizer, ela vem acompanhando todos os momentos, digamos assim, voltados para a produção de bens e serviços. Quando, desde a invenção da roda, a lógica sempre foi a redução da participação do trabalho humano na produção de um determinado bem ou serviço. A roda fez isso, a máquina a vapor, que ganhou mais expressão na primeira revolução industrial, fez isso com mais força e quebrou um paradigma econômico que nos tirou do feudalismo, passou para a era do capitalismo, propriamente dito, mas por razões, digamos assim, reestruturantes de um mercado de consumo, né? Até aquele momento, não havia sentido em você ter a figura do consumidor, porque não havia produtos em massa sendo produzidos. Essa nova revolução industrial que nós estamos entrando agora, ela também refunda esses parâmetros de produção, só que ela refunda com um dado novo. Potencialmente, essa revolução ela pode prescindir totalmente da mão de obra humana. E para que nós... isso não é apocalíptico, isso é um fato, esse pedido dessa semana denuncia claramente isso. E essa situação, essa nova revolução e seus impactos já vêm sendo estudados com maior profundidade em outros países. A Alemanha já criou a sua plataforma 4.0, ela reúne e articula empresas e sindicatos para discutir os impactos dessa revolução, e o Brasil vai, na verdade, no sentido contrário. Nós estamos num movimento de primarização da economia, num cenário no qual, diferente do Brasil colônia,
nós não precisamos mais de muita mão de obra no campo, né? Hoje as máquinas já chegaram no campo. Essa revolução talvez tenha chegado antes no campo. Então, os desafios colocados por essa nova revolução para nós, operadores do direito do trabalho, são gigantescos. Mas, para que nós possamos lidar com isso, nós temos que compreender esse fenômeno. E a neocolonização tecnológica é muito engraçada, porque todo o processo de colonização foi pautado na ideia de transportar riquezas dos países colonizados para os países colonizadores. Só que isso, no nosso Brasil colônia, ocorria com as caravelas, levando o nosso pau-brasil, levando o nosso ouro, e levava meses para isso acontecer. Agora, quando nós chamamos um aplicativo, nós fazemos isso com um toque dos dedos. Nós mandamos recursos para fora em segundos, em milissegundos. E se nós não percebermos essa evolução, independente de qual revolução exista, a economia ela prossegue caminhando e ela prossegue dentro de uma lógica de acumulação, dentro da lógica, em tese, de trabalhadores e de rentistas. Nós temos essas duas figuras historicamente, só que agora sem a figura do trabalhador. Como que a gente poderia resolver uma situação como essa? Então, ao final da obra, e detalhe, para dar suporte a essa análise, eu fiz um apanhado de vários estudos, etc., mas, para dar um suporte empírico para essa análise, eu fiz um trabalho de análise de 532 mil trabalhadores dos segmentos de caixa bancário e cobradores de ônibus. Peguei o CAGED de RAIS antes e depois no desemprego e no reemprego, comparando a situação dessas pessoas, cortando por sexo, por cor da pele, enfim, uma série de análises nesse sentido. E as conclusões, resumidamente, são que o processo de ingresso, de introdução tecnológica na cadeia produtiva, ele é, digamos, redutor no número de vagas, o que já era esperado, mas é drasticamente redutor, e também precarizante no momento de reintrodução desses trabalhadores no mercado de trabalho. Então, se ele ganhava menos e historicamente vai diminuindo e achatando os salários, quando ele perde o emprego, para conseguir voltar ao mercado de trabalho, ele experimenta uma nova precarização. E aí eu faço, mais uma vez, análise de gênero, etc., para demonstrar alguns elementos discriminatórios nesse processo. E, desse modo, dá ali suporte axiológico e também científico para a afirmação de que nós estamos diante de uma revolução que, diversamente defendido por alguns, não é uma revolução que tende a trazer um bem-estar generalizado, mas sim trazer uma precarização generalizada. No entanto, eu sou otimista e verifico e acompanho também nesse aspecto alguns autores que vislumbram saídas interessantes para isso e realmente buscar gerar tempo livre para as pessoas, etc. Mas essa é basicamente uma lógica que o trabalho tende a deixar de ter um foco mais específico na produção e tende a passar a ter um foco mais voltado ao acolhimento do outro ser humano. O terceiro setor tende a ser, desde que reinventado, tende a ser o grande manancial de empregos quando essa nova revolução estiver na sua maturidade, caso nós consigamos efetivamente conduzir as nossas decisões enquanto procuradores, mas, sobretudo, os nossos políticos, né, os nossos representantes. Se essa condução for bem adequada, é possível, sim, que nós possamos extrair um mundo melhor para todos nesse desafiador novo mundo. É isso, gente. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado, Paulo. Vou passar a palavra agora à nossa colega Ana Cláudia Nascimento Gomes, lançando mais um livro, pelo segundo ano seguido também, assim como Fátima, nesse ano da obra Estudos Selecionados de Direito Constitucional do Trabalho, pela RTM também, que, se eu não estou enganado, é uma editora mineira, não é, Ana? Isso, de Belo Horizonte. Gente, boa tarde, boa noite, na verdade, né? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou meio tímida, então vou fazer uma autodescrição. Sou loura, estatura mediana, nem gorda nem magra,
estou com um cachecol rosa, sou muito branca, precisando tomar sol, e, enfim, saia preta e blusa preta. E na autodescrição, eu acho mais importante falar um pouco por dentro, né? Sou uma pessoa, gosto de ser simpática, gosto de rir, enfim, e tenho o calor do mineiro, né? Do pão de queijo, então acho que é o mais importante. Enfim, falar do meu livro, gente, eu estou me sentindo um pouco como não que eu tenha visto, né, mas um pouco como Romário na Copa de 94, né, tipo assim, fui a última a entrar no avião e estou querendo sentar na janelinha. Peço desculpas porque eu esqueci de fazer o meu registro do lançamento do livro, porque, na verdade, ele foi lançado no ano passado, em dezembro, então eu fiquei com a cabeça de 2022, e aí, quando saiu na questão do livro de 2023, não tem livro desse ano, não, né? Mas esqueci, então, esqueci que eu não tinha lançado no Congresso. Então, eu peço desculpas à NPT por isso, né? Isso foi uma falha minha. E, então, estou sentando aqui na janelinha, né, como Romário, e sendo a última a falar. O livro, na verdade, é um apanhado de artigos que eu publiquei, que eu fiz e publiquei, alguns já publicados em revistas científicas, né, Qualis A1, no âmbito do meu pós-doc em Direito, né, e onde eu fui orientada pelo subprocurador-geral do Trabalho, Ricardo José, que foi meu orientador de pós-doc, e a gente escreveu algumas coisas juntos, né, que foram publicadas, outras eu escrevi sozinha, e fiz a reunião desses artigos para reunir para um livro, porque eu acho que isso é que é o mais importante, que eu queria deixar aqui, porque depois que a resolução do Conselho do Ministério Público do Trabalho mudou, ficou muito mais fácil para quem tiver interesse em fazer pós-doc, fazer o pós-doc, né? Eu fui uma pessoa que tive 10 meses de licença no meu doutorado, na época, era uma dificuldade, sempre foi muito difícil naquela época, e muitas vezes é fato que quando a gente tirava a licença, a gente chegava na casa e muitas vezes a gente escutava colegas falando a boca pequena, que aquela ali não quer trabalhar, quer só estudar, não sei o quê, e a gente nunca pode deixar de esquecer que nossa carreira ela prega por uma vitaliciedade, ou seja, carreira que precisa, na verdade, carreira já é um conceito que deve ter dinamismo, né, o que está faltando ainda na nossa carreira, mas dentro da carreira precisa de ter aprofundamento de estudo, ter tempos de estudo, porque é uma carreira que se pretende vitalícia, ou seja, se pretende ser exercida ao longo de toda a sua vida laboral, né? E ter esses momentos de estudo, mais do que se você chegar numa casa, ela quer estudar, não, é um momento para você reverter isso em prol da sociedade, da instituição. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte do Ministério Público do Trabalho e ter feito pós-doc com licença de 6 meses, o que eu acho que foi uma licença bastante razoável e pela qual eu pude produzir esses artigos que foram publicados em A1, que é muito importante, né, tanto para mim, quanto para o professor Ricardo, quanto para a própria instituição, para a universidade, também para a própria instituição. Então, eu acho que o mais importante do que a própria publicação em si, né, é fazer aqui uma propaganda, uma bandeira tão importante para aqueles colegas que querem ter um momento, né, de aprofundamento, porque não é um aprofundamento acadêmico só, é um aprofundamento daquilo que você está querendo retribuir para a instituição depois, né? Assim, que a gente leve isso daqui para fora, que a gente possa fazer disso nossa bandeira, mostrar para a sociedade qual que é o nosso trabalho, o que a gente está fazendo e trazer, obviamente, coisas novas para a gente poder aplicar na casa, com novas ações, com novas atuações. Então, acho que isso é o melhor. Então, agradeço profundamente, em meu nome, ao Conselho Superior, por essa minha segunda oportunidade de licença. Faço votos assim que todos possam poder fazer isso, né, porque é uma carreira que a gente vai ficar 30, 35 anos, muitas vezes, a gente precisa de momentos para a gente fazer essa autorreflexão, esse engrandecimento intelectual e jurídico, né? Então, é isso. E o livro está pela RTM, agradecer o Zé Antônio, né, por eu estar participando aqui da janelinha, né, finalizando aqui nesse maravilhoso comboio jurídico e literário, enfim, e é isso. Então, desejar uma boa noite para todos. Obrigado, Ana. Eu preciso só fazer o registro da obra também lançada pela colega Andréa Elck, que se chama Precedentes, Constitucionalidade, Ação Rescisória por Afronta de Precedente Vinculante, Violação do Juízo Arbitral aos Precedentes e Modulação dos Precedentes.
lançada também pela editora Lumen Uris. A colega enviou um resumo. Como é um pouco longo, eu não vou conseguir lê-lo todo, até pelo horário avançado. Mas nós podemos compartilhar a quaisquer colegas que nos solicitem, tá? A Silvia, a nossa secretária, já tem acesso a ele também, eu também já tenho a versão, eu posso compartilhar o arquivo eletrônico com todos vocês. Acho que encerramos, tem outra reunião depois, não é? Então, muitíssimo obrigado aos colegas, às colegas, e boa noite para todos. Boa sexta-feira para todo mundo.